Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, @pod.rirms. Eu sou Alex Figueiredo MS, nessa nossa maravilhosa nave-mãe, Mídia Max, sempre trazendo talentos nacionais, regionais, do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul. E a pegada de hoje é a seguinte: ser ou não ser? Eis a questão, é um ponto de filosofia que nós estaremos dialogando hoje aqui com os nossos queridos convidados, professor Wayne, olha só, doutor da Universidade Federal, também o Vinícius Carvalho e a Natasha Coelho, doutor também Vinícius Carvalho, maravilhoso, eu adoro falar doutor quando é doutor. Sim. Entendeu? Porque aquele negócio, enfim, já viu, né? E a Natasha Coelho, nossa querida aluna também de filosofia. Isso. E aí eu fico pensando, antes da gente entrar nas pautas específicas, o que traz uma pessoa de Minas Gerais, uma pessoa do Rio de Janeiro, você é nascida aqui? Sim. Então, aí você é igual a mim, nós estamos nascidos aqui. Mas trazer para esse momento, sabe, de pensar, refletir e, assim, trazer esse pensamento filosófico para todas as pessoas que se conectam a vocês. Porque, por exemplo, eu no meu caso, sou apaixonado pela educação. Passaram por mim mais ou menos 18 mil alunos na parte de física, né? Aí você fica imaginando, pô, você aqui trazendo, mudando a vida de cada indivíduo que está ali. Como é que é para você, Wendy, esse momento, assim, montar projeto, aí monta mestrado, aí monta série, pira a cabeça? Cara, então, talvez até uma maneira filosófica de começar, né? O que coloca o ser humano em marcha, né, na vida? Que tal? Trabalho e amor. Trabalho e amor. É por trabalho e amor que a gente muda de cidade, muda de estado. E eu acho que um pouco dessa coisa desses projetos todos tem muito a ver com isso, com trabalho e com amor. Quer dizer, é muito trabalho com o qual a gente se envolve e muito amor, é muita paixão pelo saber, né, pelo conhecimento e tal. Então isso é que nos move um pouco a trazer ou a pautar a importância da filosofia e das ciências humanas, especialmente para o nosso Mato Grosso do Sul. Esse é o ponto central. O Vini, mas me permita, né? O doutor Vinícius Carvalho. Vini, pronto. Como que é para você, por exemplo, a gente estava conversando aqui em off, você conversando sobre epistemologia, filosofia, para cursos que não são na área de humanas. Dá uma bugada na cabeça do povo? O povo se acha meio estranho? Como é que é isso daí? Porque às vezes eu estava conversando em off com a Natasha, ela falou assim, ó, eu sou da área de ciências exatas. Ela falou assim, eu não sou da área de ciências exatas. Você falou que é da exatas, mas gosta muito de humanas. Exatamente. Eu falei, não posso dizer isso. Eu sou de humanas, mas não posso. Recíproca. Não tem reciprocidade. Buga um pouquinho para quem vem das ciências naturais e formais, das chamadas exatas, de um modo geral, e que não teve filosofia ou epistemologia na sua formação, o que era muito, mas muito comum, por exemplo, na primeira metade do século XX, para a gente nem entrar no século XIX, porque aí já não há nem distinção entre filosofia e ciência, né? Louco! No século XIX, o que nós temos ali é filosofia natural e os seus variados ramos, né? E aí depois essas ciências vão se institucionalizando. Por uma série de razões, aí nas últimas décadas, eu acho que a formação filosófica do cientista ficou a dever. Então chega lá na pós-graduação, quando a gente pega uma turma de filosofia da ciência, de epistemologia da ciência, dá um baquezinho num primeiro momento. Cara, às vezes ele não consegue ter o diálogo necessário para colocar um posicionamento, às vezes até finalizar um TCC, às vezes até simplesmente fazer conceito de hipótese, tese e assim por diante. É essa dificuldade que você está colocando aqui nesse momento. O aluno que acabou de chegar, às vezes, no ensino médio e tem que pular um abismo para entrar no ensino superior e começar a se entender ali, é isso? Também. É isso. É mais grave ainda. É isso. Não, é algo, digamos, mais conceitual, que é o de cada um em sua área, o químico, o físico, o biólogo, enfim, perceber o que há de filosofia em seu campo de atividade. Massa. E sempre há muito, né? É uma questão assim de você calibrar o olhar e conseguir identificar. Olha que legal. E tipo assim, minha querida Natasha, a partir do momento que você como estudante, né, também sul-mato-grossense, amém, né, somos dois aqui, né, você traz esse conceito de querer representar a filosofia em uma série de filmes e trazer, sabe, como é que é, no celular, no gogó praticamente, que nem tinha ali no começo, e aí você trazer essa identidade. O que te moveu para fazer esse projeto, por exemplo? Então, desde o começo, né, eu tô no Projeto Ágora com o professor Wayne, e essa vontade de mostrar
que a filosofia está presente no nosso estado, sabe? A gente tem o costume de falar que a filosofia está em ascensão não sei aonde, na França, na Europa, mas é a gente olhar para o lado, a gente olhar para onde a gente vive, que a gente vê que tem filosofia, é uma questão de desvelar. Então, essa segunda série, a primeira foi um pouco mais conceitual, Me conta essa primeira, então. O que era conceitual no contexto, assim? Então, é que a gente usou conceitos mais universais. Por exemplo, o que é ciência? Entendi. O que é religião? O que é angústia? A gente foi escolhendo alguns conceitos e alguns filósofos para a gente explicar isso de forma bem didática, de forma bem resumida também, né? Que a ideia era expor isso em 3 minutos. Como que explica o que é ciência em 3 minutos? Assim, tinha a sua dificuldade, né? Porque a gente que produzia roteiro, a gente que fez tudo ali, mão na massa mesmo, né? E aí, essa foi a primeira série filosófica, a primeira temporada. Não é legal o tempo de 3 minutos, porque é o tempo de atenção hoje. Porque a gente queria atingir o grande público, né? Principalmente das redes sociais. Porque a rede social, você... Sim. É aquela coisa que 5 tá rolando. segundos agora. Exatamente. Então, assim, 3 minutos é muito ainda, sabe? Exatamente. E nessa segunda temporada, era essa a ideia também, né? Mas a gente acabou que não conseguiu tanto. O meu vídeo, por exemplo, deu 5 minutos pra mais. mas assim, eu acho que por conta do... É um clássico agora. Um filósofo querendo falar muito, gente. Como assim? E aí, né? E aí, Só que essa segunda teve um certo profissionalismo, né? Então, acho que esse profissionalismo atrai um pouco mais os olhares, porque fica mais visual, né? Você olha ali, você vê vários elementos que a gente estava tratando ontem, inclusive. A gente foi levar uma oficina para a escola para falar dessa parte técnica, de como foi produzir a série, né? Então, áudio, a imagem, né? Qualidade de imagem, exatamente. Entonação. A gente teve o Bruno Moser, né? Beijo, Bruno Moser. Nos ajudando aí, nos dirigindo aí para como se portar em frente da câmera, porque são coisas que a gente não vê na academia, na universidade. É legal você falar isso, porque são contextos que você vai começando a adquirir a partir do teu projeto. Desse tipo de projeto, exatamente. E aí, assim, extremamente importante na nossa formação, né? Comunicação, que a gente estava falando aquela hora, né? Que, mudei completamente de área, eu era professor e agora sou comunicador, mas, de certa forma, o professor também é um comunicador. Ele precisa saber se comunicar para atrair ali os seus alunos por o que ele está falando, né? Para eles conseguirem captar minimamente o que você está falando. Então, desculpa, Natália, só para complementar, Alex, que é importante destacar, essa segunda série, né, a gente está falando então da segunda série filosófica de Mato Grosso do Sul. Tem tudo isso que a Natasha está dizendo, quer dizer, mostrar que a gente faz filosofia aqui, faz boa filosofia aqui, faz filosofia de qualidade, que consegue pensar temas locais, temas regionais, etc. Mas essa segunda série, a gente teve realmente, assim, é importante registrar, inclusive, nosso agradecimento, porque o financiamento da Fundect e da CEMADES, que a gente conseguiu um recurso para tornar a série mais profissional, então a gente pôde contratar o Bruno para nos auxiliar, por exemplo. Então isso fez uma grande diferença, né? E outra coisa também característica dessa série, assim, é uma série pensada para as redes sociais. Então a gente quer veicular isso. O produto é para as redes sociais, por isso essa ideia de 3 minutos, etc. E aí essa série está hoje, ela está acontecendo, está circulando em basicamente todas as plataformas, né? YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Focado em todas as redes mesmo. Em todas as redes, em todo o território de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, a ideia é que cada habitante de cada local, nossas comunidades ribeirinhas, onde acessa a internet, etc., de algum modo essa série vai chegar, tematizando o que é bioma, o que é o Pantanal, né, um dos temas dessa... Você, então, está provocando nessa série o pertencimento, a gente se entender como sul-mato-grossense, a gente se permitir e falar assim, cara, eu tenho valor, sim, entendeu? Eu posso falar porta, porteira, portão, sem problema, entendeu? É mais ou menos essa é a ideia, então, do projeto. Sem dúvida, a gente, né, Natasha, sempre, assim, a concepção do projeto tem a ver com isso, né, essa coisa do local, do regional. A gente se apropriou nessa série da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano passado, cujo tema foi Biomas do Brasil, Saberes, Diversidade e Tecnologia Social, que são os conceitos da série. Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologia Social, isso mesmo. Mas aí, a Natasha, por exemplo, fala do seu vídeo, Natasha, foi sobre bioma, né? Foi sobre bioma. Aí você começou a conceituar bioma. Além de você, teve outros colegas também que fizeram a participação dos vídeos? No meu vídeo, você fala? Não, eu que apresento. O vídeo específico teu, mas na série.
Ah, sim, os outros colegas participam falando de outros temas, né? Top. Pantanal, o que é tecnologia, o que é tecnologia social, saberes tradicionais. Esses são os temas dessa segunda temporada. Oh, que massa. Então, tipo assim, nós temos uma ferramenta aqui para provocar a questão dessa visão. Mas e aí? Qual que é a sequência disso? Qual que é o upgrade disso? Eu ter, por exemplo, um tempo de eu discutir isso. Por isso aí vem o encontro do fórum. Você está promovendo esse fórum. Como é que me conta sobre essa questão do fórum? Legal, Alex. Deixa eu falar do fórum. Assim, essa série é uma ação do Projeto Ágora, que é um projeto de extensão que eu coordeno na UFMS. Massa. Mas converge para esse grande movimento, eu posso dizer, que teve início em 2023, na criação desse Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de Mato Grosso do Sul. Muito simbolicamente, Vinícius, a gente fundou esse fórum no Dia Mundial da Filosofia Unesco, a partir de uma grande campanha. Então, a Unesco, as principais instituições de ciência e cultura do Estado estiveram conosco, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a própria Unesco. E aí a gente fez um lançamento desse fórum. Isso é muito importante. Por que a série converge, né? Converge por conta da seguinte razão. A gente está convencido de que nós temos uma inteligência cultural, ou se quiser chamar uma inteligência das humanidades, ou em outros momentos eu chamo de inteligência intelectual em Mato Grosso do Sul, que precisa ser promovida e reconhecida. Veja, não precisa ser criada. Olha que top. Porque já nós existe, somos uma potência. Conversávamos sobre isso semana passada, né, Vinícius? Nós somos o estado de Manuel de Barros, de Galci Rocha, de Lídia País, de Ney Mato Grosso, né? Nós temos uma cultura aqui super potente. Só que a gente entende que, por diversas razões, essa cultura precisa aparecer mais, né? Precisa se mostrar mais. E nós da academia, eu venho da academia, professor Vinícius, Natasha, quer dizer, muito mobilizado por essa ideia, assim, a gente precisa realmente se organizar uma agenda de promoção das ciências humanas, da filosofia, e o fórum tem a ver com isso. Então, o fórum é uma tentativa de mobilizar a inteligência intelectual do Estado, então, não é um fórum da UFMS, não, é um fórum bonito, quer dizer, do Estado ele vai transcender essa questão acadêmica. Não, inclusive, na constituição do fórum, ele surge dentro da academia, isso aqui é importante dizer, o fórum, ele é constituído por todas as universidades do Estado de Mato Grosso do Sul, graças ao apoio do CRI. O CRI é o Conselho de Reitores das Universidades do Estado. Nós temos 6 universidades no Estado. Todas elas constituem o fórum. E aí, então, a gente tem uma agenda, né? A gente agora está publicando artigo de jornal, tematizando coisas de ciências humanas. O próprio professor Vinícius já escreveu várias vezes. A Natasha também já participou, já escreveu. Mas a ideia central, assim, para falar do fórum, né? O fórum acabou de conseguir mediar, junto à Fundect, um edital de 3,2 milhões de reais. Capaz. Que vai financiar, eu acho que dá mais de 70 projetos de pesquisa em ciências humanas, em humanidades. Cara, cheguei a arrepiar aqui. Isso é uma coisa, é muito importante dizer isso também. Isso é uma coisa que, neste momento, não acontece em lugar nenhum do Brasil. Não acontece em lugar nenhum do Brasil. Então, é uma conquista do Mato Grosso do Sul, da cultura sul-mato-grossense. E aí o fórum tem um pouco esse papel de mediar isso. Então, o que a gente está fazendo com o fórum, por isso quero agradecer muito, Alex, o espaço, para poder falar do fórum, claro. Assim. O fórum quer ser essa mediação da inteligência e da cultura no Estado. Então, o que a gente está fazendo é reunindo essas personagens culturais, não só da academia, né? Então, uma galera da arte, você mesmo já está muito bem-vindo, né? Não, imagina. Rapaz, eu estava esperando Não, porque é isso, quer dizer, o que a gente quer é essa inteligência, ela já existe, ela está aí, ela é super potente, e a gente quer que essa inteligência paute mais as reflexões sobre os desafios, as dificuldades do nosso Estado, etc. Então, é um pouco um trabalho de colocar a inteligência de Mato Grosso do Sul a serviço de Mato Grosso do Sul, pensando problemas, temas, a própria identidade, enfim, questões da nossa regionalidade. Eu acho bonito você falar isso, porque nessa época que se discute tanto inteligência artificial, como uma ferramenta, a gente sair da nossa burrice natural e começar a entender que nós somos inteligentes, sim, culturalmente, nós temos uma própria identidade, a gente precisa ser respeitado e precisa ser divulgado. Ter um edital desse, eu acho que é fantástico. Como é que funciona esse edital? Ele já contemplou alguns projetos, já está contemplando todos? Como é que foi essa dinâmica? Isso, não. O edital já foi lançado, ele foi lançado no Dia Mundial da Filosofia Unesco do ano passado. Que top. Então, todos os pesquisadores de Mato Grosso do Sul foram convidados a submeter seus projetos, fizeram essa submissão. Neste momento, esse edital já está em fase de contratação. Olha que massa.
Então eu não sei precisar agora o número, eu sei que são mais de 70 projetos que foram aprovados e isso vai ter um impacto enorme, porque são projetos financiados e a gente vai poder mostrar, inclusive mostrar para as políticas públicas o quanto o trabalho da filosofia e das ciências humanas é fundamental para pensar problemas, questões e desafios do nosso Estado. A gente tem uma rota bioceânica pela frente, a gente tem a mudança da matriz econômica do Estado mudando, né? Tá evidente uma transição evidente. A gente tem um Estado atravessado por pessoas que vêm de todas as regiões, uma identidade muito potente nesse sentido. Então a ideia é tentar colocar essa inteligência das humanidades para aparecer na opinião pública, para discutir com a opinião pública, para ouvir a opinião pública, porque isso é outra coisa importante. Não quero muito dominar, mas assim, a inteligência também ouve, né, Vinícius? Ela não só fala, ela também ouve. Então a gente precisa olhar para a nossa população de Mato Grosso do Sul. O que ela pensa sobre ciências humanas? Eu não vou nem desenhar aqui um certo estereótipo que existe a respeito de ciências humanas, né? Relaxa. Mas a gente precisa lidar com isso. Sim. O que a nossa população pensa de ciências humanas? Né? Será que ela não está pedindo a nós que a gente diga mais a que veio, né? Que tipo de trabalho a gente faz, etc. A gente tem que ser sensível a isso. Então também é uma abertura de diálogo, né, com a sociedade. Eu vejo bonita desculpa te cortar, até a questão da sensibilidade, porque existe um conceito, e a gente é bom até colocar um estereótipo, que as pessoas acham que quem faz humanas, quem produz ciências humanas não trabalha. Né? Sabe, existe... Só ciências que não fazem nada. Pelo amor de Deus, você entendeu? Então, inclusive, não estamos trabalhando agora. Exatamente. A gente tá aqui no quê? Só o tereré pra gente tomar e falar da vida. Chegar um camarãozinho com uma cervejinha. Isso se estende para quem trabalha com a cultura, em geral. Exatamente. Ciências da cultura. E às vezes, assim, a gente, no processo de cultura, as pessoas olham você assim, cara, e vem cá, você ganha dinheiro como? Né? Poxa, existe uma estrutura para poder fazer. E outra coisa, você que está aí observando esse conteúdo aqui, você pode ter certeza, um produtor cultural, um produtor educacional, alguém que vai fazer um processo de inteligência, ele tem sim muitos recursos, tem valor e pode ser bem pago, tá? Pode e deve ser pago, né? Diga-se de passagem, o professor universitário, principalmente da universidade pública, que é obrigada a investir em pesquisa, ensino e extensão, ele recebe um salário, preste atenção, aqui a parte do Pix, essa é a parte importante, alô Brasília, ele recebe um salário para desempenhar 3 funções. Exatamente. Não importa se ele é das ciências humanas ou exatas, todos nós somos professores, pesquisadores, ou seja, nós produzimos ciência, nós não estamos ali só ensinando, nós estamos gerando a massa crítica que será ensinada no porvir, nas próximas gerações, e nós temos que fazer isso que estamos fazendo aqui agora, que se chama extensão, que é a interlocução com a sociedade. Então há uma sobrecarga de trabalho, o que nos move é o amor, a vocação, a paixão, mas o salário... Boa lembrança. É muito bom. Mas não podia perder. Não podia perder, o grande. É isso mesmo. Chico Anísio. Estamos no Pode Rir, né? Não é pra rir? Eu sou do Rio. Na hora do meio boleto. E eu, como carioca, pode rir, né? Exatamente. E tipo assim, hoje, nessa provocação que a gente tem de buscar mais conhecimento, vem um curso de mestrado, está implementando, já começou o curso de mestrado, como é que eu me inscrevo, se tem como é que está surgindo essa pegada agora? Pois é, já começou, a primeira turma ainda não está em atuação, mas para que isso ocorra, todo um trabalho prévio teve que ser feito, envolvendo o corpo docente, colaboradores, inclusive de fora do estado de Mato Grosso do Sul. Então, tem um corpo docente muito qualificado. Preciso ressaltar a atuação do UN durante todo esse processo, coordenando a equipe. Muita força de vontade, né, cara? Com os olhos... O cara não para, tá ligado no 220. Isso é bom. Eu acho que isso é do tereré. Eu tenho bons amigos que eu procuro imitar. Exato. Botaram alguma coisa nessa erva ali, que ele tá muito ligado. Então, o mestrado acadêmico
está ganhando corpo e vai abrir a sua primeira turma. Nós já temos um mestrado em filosofia profissional que cumpre importante missão, né? É preciso ressaltar que já está há alguns anos aí aberto. Desde 2017. Desde 2017. Quase 10 anos. Só que há uma diferença, né, entre um mestrado profissional e um mestrado acadêmico. Né? Então esse é o primeiro mestrado acadêmico em filosofia, então voltado para pesquisa pura em filosofia, o que vai nos permitir mergulhos profundos, né, em áreas teóricas da filosofia. Nossa. E aí a gente vai poder mostrar que é um pouco que a Natasha e os outros colegas do Projeto Ágora já fazem, mostrar que o Mato Grosso do Sul, além de exportar commodities no agronegócio, sim. Né, exporta também poesia, exporta física, exporta química, exporta farmacologia. Por falar em exportar poesia, eu tive um choque quando me mudei para cá, porque pensei que ia ver o Manuel de Barros por toda parte, não é? Porque ele é um patrimônio espiritual da humanidade. Da humanidade. Da humanidade, cara. Eu vim do Rio de Janeiro, olha, não é? E o Manuel de Barros é um dos maiores poetas da língua portuguesa de todos os tempos, né? A gente não tem que ficar colocando hierarquia, eu acho isso uma tremenda bobagem, mas se tiver uma prateleira onde está Camões, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, é nessa mesma prateleira que está o Manuel de Barros. Olha aí. Não em nenhuma outra. Cara, importantíssimo. E aí eu cheguei aqui e vi a avenida com nome de general, a avenida com nome... E eu falei, bom, mas cadê o poeta? Aí me esbarrei com uma estátua sem pé ali no meio da Afonso Pena. Eu falei, o poeta tá aqui. Verdade. Aí descobri depois a Casa Quintal, que cumpre um papel belíssimo de preservação da memória, mas que por pouco não virou estacionamento. Olha. Por pouco não foi posta abaixo e está até hoje sem recursos públicos para funcionar. Caramba. Então está sendo aberta e reaberta ali todos os dias, na base do amor, sendo mantida por uma fundação. Praticamente um voluntariado, né? Porque é isso que é o grande desafio, eu creio, hoje. Não somente nós, provocadores de conhecimento, mas da própria sociedade entender o seguinte, meu irmão, o governo, o poder público, ele exerce a função dele? Exerce, mas a partir do momento que ele é provocado. Então, às vezes a gente é muito passivo, né? Nesse processo, não, poxa, quem sabe um dia vem acontecer e aí, cara, tem que ser assim, não, vamos para frente mesmo, vamos abrir uma faixa lá, vamos arrancar o pé esquerdo agora. Não dá, não é essa a ideia, mas alguma ação tem que ser feita realmente para que as pessoas sejam provocadas. Você acredita, por exemplo, Natasha, você que pertence a uma nova geração de pensadores, você acredita que hoje essa geração que está se promovendo agora, ela vai ter essa musculatura necessária para fazer o que às vezes a gente não teve competência de fazer? Eita. Sinceridade. Pessoa agora. Agora você tá pedindo demais assim, da minha pessoa. Essa análise aí, cara, não sei te dizer não. Porque existem os fatores que estão acontecendo hoje. Tem muita informação, né? Exatamente, né? E filosofia, querendo ou não, exige densidade, né? É uma coisa que você precisa se aprofundar, é uma coisa que você... Não é uma coisa supérflua, não é uma coisa... Né? Exatamente, raso, não é trivial. Então, raso, assim... Né? Raso. E hoje em dia tá um pouco difícil essa questão, né? As pessoas estão muito supérfluas e né? Então... assim, o que eu consigo identificar de primeiro é isso. É um momento de desafio, né? Mas é uma coisa que a gente vai ver só quando acontecer mesmo, mas, bom. O Schiller, poeta alemão, dizia que a verdade habita as profundezas. Olha aí. Né? Ou uma outra imagem bonita também, a do Nietzsche, outro alemão, que é preciso galgar as mais elevadas altitudes, quer dizer, subir as montanhas mais elevadas, né? Então há um esforço, há um preço a se pagar pelo conhecimento e parece que temos sim um desafio geracional que é o do fast science, né? Quer dizer, a gente quer um conhecimento, uma ciência rápida. Imediatismo. Em 60 caracteres.
Me vê um clássico aí em 60 caracteres. Vou esperar virar filme, não. Vou esperar virar rios agora. Exato. Exatamente. Mas olha, eu queria resgatar um pouco assim, uma perspectiva um pouco mais otimista, assim. Eu acho que, sim. bom... Por favor. Não, eu acho assim, o Alex... No estilo da distopia. Não é, porque o Alex coloca assim, olha, a nossa geração fez merda, então vamos ver se a sua geração, Natasha, consegue Passamos o consertar. troféu, a batata quente. Aí a Natasha diz, bom, olha, eu já... Você tá colocando... Eu não quero pra mim, né? De volta. Não, eu olho pra Natasha e pros alunos que trabalham comigo no Ágora, por exemplo, e minha esperança se renova. Claro. Eu acho que o que a Natasha faz, os alunos do Ágora faz, já é, Alex, uma resposta clara de que essa musculatura tá aí, né? E é isso que eu tô, assim, querendo destacar, exatamente. né? O Vinícius acabava de dizer, né? Olha, você imagina, Manuel de Barros é um patrimônio da humanidade. Não é de Mato Grosso do Sul, não é do Mato Grosso, da humanidade. Só para citar enfim. É a referência, é o ponto focal. Então você imagina, pesquisadores alemães saem da Alemanha e vêm aqui na Casa Quintal Manuel de Barros porque pesquisam o Manuel de Barros. Olha que top. Isso é nosso, né? Manuel é nosso, Manuel é do Mato Grosso do Sul. Não é? Então, acho que essa perspectiva, ou coisas desse tipo, coloca um otimismo que é difícil de recusar. Eu não estou dizendo de um otimismo ingênuo, assim, não é isso. Mas olha isso, né? Nós temos Manuel de Barros, nós temos um fórum de humanidades, nós temos uma série de filosofia, nós temos um mestrado acadêmico em filosofia para provocar isso. Nós temos um edital de pesquisa para as humanidades. Como é que você olha para tudo isso e não diz assim, o momento é ótimo? O que a gente está precisando é sangue no olho, paixão no coração. O Vinícius é melhor para falar essas coisas do que eu. E assim, o que a gente precisa é partir para cima. Eu acho bonito você falar isso, partir para cima. Exato. Mas o partir para cima hoje não é aquela defesa de eu colocar o outro partir e eu pegar o rabo do foguete. Né? Não, claro. E aí, por exemplo, você como formador de opinião, formador de gerações, porque o professor é isso, né? O engenheiro quando erra derruba uma obra, o professor quando erra ele mata gerações. Né? A partir do momento que você, nesse conceito, você que está protagonizando vários projetos, como que você vê essa prospecção daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou daqui a 5 anos que seja? Como é que está esse planejamento? Dentro da instituição e dentro de você mesmo, né? Sim. O que você está falando agora, não, eu vejo positivamente. Agora, como que eu estou fazendo isso? Você fez uma imagem bonita agora do engenheiro, do professor. Você vê? Porque os engenheiros e os professores, quando erram, derrubam pontes. Exatamente. Né? Exatamente. Criar um muro lá, quantas pessoas criam muros e foram derrubam traumatizadas pontes com esse negócio? Anota isso. Filosofiamos. Agora eu nem sei o que dizer. O Alex, assim, vamos até pensar em curto prazo. Você falou 5 anos aí. Assim, eu estou muito entusiasmado com o que está acontecendo neste momento em Mato Grosso do Sul. Ai, que legal. E, assim, com toda a franqueza mesmo, assim, eu tenho oportunidade, assim, né? Me acho jovem, sou saudável e tenho energia. Mas isso não é protagonizado por mim. Isso, assim, eu procuro deixar claro com muita franqueza. Nós temos agora mais de 30, 40 colunas de artigos de jornais, de artigos de jornal escrito por pesquisadores de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Ai, que top. Cada um ensaio mais belo que o outro, que dá testemunho de que isso aqui não é o protagonismo de uma pessoa. É um orgânico, né? Você entende? É uma comunidade de inteligência. É uma comunidade de inteligência. É isso que está em jogo. E eu acho que é só isso que pode se sustentar. Porque se começar a depender de pessoa, começar a depender disso, aí não funciona. Sim. Mas o que eu vejo nessas coisas todas, né? Você vê, né, Natasha, nosso projeto lá, quer dizer, os alunos chegam, fazem, a gente discute, e aí a alternativa faz de um jeito, faz de outro. Então, esse tipo de experiência que a gente tem de relação social, de relação com a sociedade, é que eu acho que, né, pensando aí a curto prazo para falar de 5 anos, se a gente conseguir manter esse ritmo de trabalho, né, colaborativo, né, o programa é um bom exemplo, né, o Vinícius disse, né, eu liderei esse processo, mas você imagina, nós somos um corpo docente de 9 professores locais, isso se soma mais 4 professores, vou até mencionar aqui, nós temos um colega que é da UNB, que vai participar do programa, um colega da UFPR, que a gente infelizmente perdeu, mas estava conosco, nós temos um colega da UFT, Federal do Tocantins, e um colega da UERJ, do Estado do Rio de Janeiro, além de um colega de uma universidade italiana. Então já é um programa que nasce internacionalizado também. Mas para dizer o quê? Eu só estou querendo destacar assim,
isso é trabalho de coletivo, isso é trabalho de gente, sabe? Isso não é trabalho de uma pessoa. Gente falando gente pra gente. E em 5 anos, se isso continuar assim, escuta o que eu estou dizendo, posso ser ridicularizado aqui, mas assim, é destaque nacional fácil. Mato Grosso do Sul, na cena, não tenho nenhuma dúvida disso. Pelo menos na cena filosófica, na cena cultural, na cena de reflexão das ciências humanas, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora eu falo olhando, não tenho nenhuma dúvida disso. E o que eu acho legal, esse entusiasmo do professor Wayne contagia, né? Então, assim, só de ouvir ele falando, dá vontade de ir lá e fazer acontecer. Sair e transformar o mundo, né? E quebrar a cara, que acontece. Vamos lá. Então, esse entusiasmo dele contagia. Não, assim, os alunos também, né? Eu tô com ele desde que eu entrei no curso. No projeto, né? Que legal. Tô terminando o curso esse ano e, assim, 4 anos já nessa jornada, né, professor? E uma observação óbvia sobre o projeto que ele... Óbvia, sim, para quem é da filosofia, mas não para o público em geral. Para quem é do projeto que o Wayne coordena, o Ágora. A Ágora era a praça pública grega. Então, a filosofia não é uma atividade solitária, feita por gênios acima da sociedade. Né? A gente pensa o filósofo como aquele pensador que está acima dos meros mortais. Não, a filosofia é uma atividade coletiva, que nasce da interação social, nasce na ágora. E se você retira, olha só, hein? Se você retira o assento da ágora, essa ágora tem que ser feita, tem que ser construída agora. Que é o que eles estão fazendo. Muito bonito. E tipo assim, é aquela coisa assim, não tenham medo de filósofos, entende? Porque tem pessoas que às vezes falam assim, cara, não sei nem o que eu vou conversar. Não é? E na verdade, o filósofo é o servidor dos servidores, ele é o mais humilde e ele sabe ouvir com muito mais prazer, com muito mais qualidade, às vezes uma coisa que só você tem, né? Esse seu regionalismo que só você tem. Você, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas em Corumbá de viola de coxo, cara, de arrepiar, a sabedoria motora, a sabedoria ancestral que eles possuem é algo que tem que ser registrado. E quem registra isso? O filósofo, meu amigo. Entendeu? É isso que é a pesquisa, é isso que eu acho que é o grande, a mola propulsora de todo esse processo de conhecimento. E aí, agora é o momento de redes sociais, a gente quer saber onde que eu me inscrevo nesse fórum, cadê o Zap, né? Como é que eu faço para fazer o meu mestrado, como é que eu faço para fazer a minha série, onde é que eu vejo a série, como que tá sendo essa mobilização, essa divulgação. Vamos pela série, onde que eu assisto a série primeiro? Então, a série vocês podem assistir lá no Projeto Ágora UFMS, Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Digita lá no Google, Projeto Ágora UFMS, estamos em todas essas redes sociais. Olha que Projeto Ágora sem um acento, né? Projeto... Isso, sem um acento. Projeto Ágora. Projeto já, gente, é projeto agora, entendeu? Agora, isso. Pra já. E o fórum, tem o Zap já O fórum, assim, olha, se você então se interessa por ciências humanas, por filosofia, se você é profissional de ciências humanas, de filosofia, enfim, professor, editor, escritor, etc., esse fórum é para você. Então, assim, basta, FEFIC, né? FEFICH, Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas. Esse fórum tem 2 redes sociais, está no Instagram e no Facebook. E tem um grupo de WhatsApp também desse fórum que nas redes sociais é possível encontrar ali a forma como acessar esse grupo. Esse grupo reúne, então, o que eu estou chamando assim dessa inteligência, né, do Estado, e ali a gente está pensando um pouco essa agenda de trabalho do fórum. Tá. Nessa questão do projeto, esse registro também tem redes sociais, o projeto do Ágora? Do Ágora, ele tem... O que você fala, sério? O Instagram, por exemplo, ali, ó, a gente já pegamos um Instagram aqui. É esse aí. Né? Aí que a série está sendo divulgada nas redes sociais do Projeto Ágora. Olha como é que tá. O vídeo da Natasha, a tecnologia social, biomas do Brasil. Então, e é bonito isso, porque é o jovem conversando com o jovem, né? Exato, também. O jovem de todas as épocas. Exatamente. É isso. Cara, e tem também a página do Instagram do FEFIC. Do FEFIC, Então, assim, o projeto e a série é um projeto Ágora, da UFMS, etc. O fórum é uma coisa mais ampla, é estadual, envolve todas as universidades do estado. Aí tem as redes sociais, o Instagram e o Facebook do FEFIC.
Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de Mato Grosso. Não, é importante. Ali, por exemplo, a gente publica. Isso. Aqui, ó, esse Ali, mesmo. ali a gente publica toda sexta-feira as colunas dos intelectuais do nosso estado. Toda sexta-feira tem uma nova coluna falando de uma experiência de algum docente, de algum pesquisador. Então é bem bonito, convido a todos a acompanhar. Cara, que legal, muito bom. E tipo assim, já é um ponto de cultura virtual, você buscar ali, estruturar ali. É um pouco a ideia. Né? E como é que eu faço para buscar informações para, quem sabe, buscar esse mestrado acadêmico, galerinha? Acadêmico. Nós temos um site, né? Isso. Do PPGFIL UFMS. Isso. E além disso, a seleção para pós-graduação na UFMS é unificada. Né? Então, também dá para você procurar lá no site oficial da UFMS informações sobre processo seletivo para pós-graduação. Você vai ser direcionado para todos os programas de pós-graduação, incluindo o mestrado acadêmico Programa de pós-graduação em filosofia. Isso, esse é o nosso site. Aí, ó, tá vendo? Ali já fala, as inscrições do programa vão até o dia 23 agora. Olha aí, dia 23, gente. Dia 23, infelizmente a gente teve um prazo curto de seleção, mas a gente queria iniciar logo a turma. O que é mais importante? Se interessa por filosofia, se interessa em pesquisar filosofia, começa a acompanhar o programa, se aproximar do programa, das aulas do programa, e a cada ano, semestre, esses processos vão sendo reabertos, e aí os interessados vão se aproximando e vão tentando o ingresso e etc. São todos bem-vindos também. Olha, isso aí, galerinha, olha, pensa aí. Pensa, às vezes é bonito você se permitir isso daí, entendeu? Porque às vezes a gente não pensa mais, a gente só reage. Deixa eu só pedir, só uma última informação que me parece relevante, Vinícius, a respeito das linhas de pesquisa do programa. Isso. Que assim, a gente faz programa de pós-graduação, é Entendi. sempre um núcleo temático em torno do qual o programa se organiza. No nosso caso, Vinícius. Nós temos duas linhas de pesquisa. Uma linha em filosofia da ciência e epistemologia, são duas áreas tradicionais da pesquisa em filosofia, e uma segunda linha em ética e filosofia política, também duas linhas tradicionais. Então, o programa, ele acaba tendo, digamos assim, duas funcionalidades diversas. Ele é, ao mesmo tempo, amplo, porque abarca um grande espectro da tradição filosófica, mas por conta de suas linhas, ele permite aprofundamentos pontuais. Então você tem lá um leque grande a partir das duas linhas e, ao mesmo tempo, filosofia da ciência, a epistemologia, a ética e a filosofia política como campos de atuação. Olha que especialização. E tipo assim, cara, filosofia política eu acho interessante, a gente precisa. Você imagina? Entender. Nesse momento atual, Exatamente, exatamente, totalmente. E as pessoas, ela acreditam, se você não é Zé, você é Zoca. E não existe isso. O que existe é você se permitir um entendimento real do que está acontecendo, galera. Se a gente olha para o negacionismo, para o anticientificismo, quanto é importante também aprofundar aspectos da ciência, do conhecimento, etc. De um modo ou outro, todos os problemas vão ser políticos. Exato. Né? Exatamente. A gente precisa resgatar, inclusive, a dignidade, a nobreza da política. Olha aí. Né? Como exercício de interação social, porque nós nos despolitizamos nas últimas décadas e estamos pagando um preço alto por isso. Muito alto. Não sei se vocês se recordam, mas todo mundo falava assim, como é que é? Política, religião e futebol ninguém fala, né? Porque alguém teve a brilhante ideia de implantar isso na nossa mente para que a gente realmente tivesse aversão a essas estruturas. E na verdade não, a gente tem que conversar sobre o que nos cada vez mais. A gente tem que dialogar, né? Claro. No caso religião, e eu torço pro São Paulo. Ok, esse aí tá resolvido. Esse aí a gente não precisa de linha de pesquisa. São Paulo em segundo e o Flamengo em primeiro. Vamos falar do comercial de Mato Grosso do Sul. O nosso operário tá sofrendo. E eu acho isso bonito, porque às vezes a gente fala só lá de fora, né? E tá tendo um movimento com relação a isso, filosófico e estruturado. Aí gerações novas, elas compram cada vez menos uniformes regionais. Sim. Então, qual que é o uniforme? Vou comprar o uniforme do Barcelona. Por isso a importância do Flamengo ganhar esse Mundial de Clubes. Exato. Todo mundo torcendo pro São Paulo
eu vou torcer. Instalou-se a polêmica. Exatamente. Agora, só para falar rapidamente Sim. daquele assunto da política novamente, olha que fenômeno interessante ocorreu no Brasil nos últimos anos. Houve uma partidarização muito forte, Sim. muitas vezes chamada de polarização, acompanhada de uma despolitização. Se partidarizar não significa se politizar. Nós nos radicalizamos partidariamente, Olha. mas perdemos densidade, substância e inteligência política. Né? Então, há uma assimetria em curso. E, inclusive, então, o nosso mestrado acadêmico... Alex, você vai ter que A aula tá aqui, velho. Em 3 minutos Você vai eu ter que fiquei arrumar... empolgado. Não, você vai ter que arrumar outro podcast pra gente vir falar da linha do conhecimento da política pra... Cara, e isso, ó, mas isso eu acho que é interessante, isso eu acho que é provocador. Mas olha, se você ficou mais interessado, cara, vai lá no fórum. Cola no fórum, entendeu? Vai buscar esse conhecimento, vai tentar entender o que está acontecendo, entendeu? E vamos deixar de ser vida de gado, vamos começar a produzir outras coisas. Pra quem chegou agora, não é o Fórum de Justiça, não. É o de Ciências Humanas. Wayne, obrigado, né, pela agenda, obrigado por você estar aqui com a gente. Natasha, um beijo pra você, querida. Você representa a luz que a gente precisa na nossa juventude. Muito obrigada, eu que agradeço. E o nosso querido Vini é Flamengo. Essa empolgação. Moro num país tropical. Tem que fazer teatro mesmo. Você tem que fazer teatro mesmo. Maravilha. E pra você que tá aí conectado com a gente, gratidão por você estar aqui com a gente cada vez mais no nosso podcast. Se você permitir, siga a gente também nas nossas redes sociais, o Alex Figueiredo MS, claro, @pod.rirms, na nossa nave mãe, Mídia Max. Um beijo pra você e até a próxima.